O que você faria se construísse uma máquina capaz de dobrar o tempo, e visse, com os próprios olhos, um simples parafuso desaparecer bem diante de você? Parece cena de ficção científica, não é? Mas esta história aconteceu de verdade, com Mike Marcon, um jovem engenheiro obcecado por descobrir o impossível. Tudo começou com uma faísca. Literalmente. Mike passava horas mexendo em fios, motores e peças velhas, tentando entender como a energia se comportava. Mas um dia, aquela curiosidade inocente tomou um rumo assustador. Ele conseguiu criar um campo de energia tão intenso que fez um parafuso sumir no ar diante de todos. Intrigado, ele não parou por aí. Mike passou anos tentando repetir o experimento, mas a cada tentativa, a máquina consumia mais e parecia ganhar vontade própria. Até que um dia, ela consumiu algo que ele jamais imaginou perder, ele mesmo. Quando Mike desapareceu, ninguém soube o que pensar. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Anos depois, ele voltou, com uma história que desafia tudo o que sabemos sobre o tempo e a realidade. E o mais intrigante é que ninguém estava preparado para o que ele iria revelar. O que realmente aconteceu com Mike Marcon? Onde ele esteve? E o que ele viu lá? Prepare-se, porque esta história vai mexer com a sua cabeça. E antes de continuar essa jornada no limite entre a ciência e o impossível, inscreva-se no canal. Assim não vai perder as próximas histórias que desafiam a lógica, a razão e o tempo. Tudo o que ele tinha era uma caixa de ferramentas arrebentada e uma curiosidade voraz: entender como a eletricidade percorria o metal. Os vizinhos logo batizaram de o garoto elétrico, porque o viam ligar baterias de carro a campainhas, acender lâmpadas com arame de cerca, desmontar rádios antigos só para ver onde o brilho fazia o mundo vibrar. A curiosidade virou obsessão, e a obsessão transformou-se, na casa dos 20, em um objetivo quase religioso: dobrar a própria eletricidade. Na garagem de um amigo ele construiu a sua peça central, uma escada de Jacó improvisada. 2 barras finas de metal, montadas em V sobre uma tábua, e um laser barato para estabilizar o arco azul que dançava entre elas. Quando ligava, um rasgar de plasma cheirava a ozônio e piscava como raios domésticos. O som fazia o estômago vibrar. Ele aprendeu o truque em uma revista científica gasta. Aprendeu a roubar energia de transformadores de eletrodomésticos e a montar bobinas que zumbiam como insetos metálicos. Não parecia um cientista de livros, não havia jalecos, nem paredes imaculadas. Havia graxa, fios espalhados e um chão que cheirava a pólvora. Em janeiro de 1995, algo aconteceu que ele jurou a si mesmo nunca ter visto em lugar algum. Colocou um parafuso de aço no meio do arco e, por uma fração de segundo, o parafuso desapareceu, depois reapareceu do outro lado, sobre a tábua, como se tivesse atravessado um buraco invisível. Era impossível e, ao mesmo tempo, concreto. Em vez de esconder o segredo, Mike ligou para o programa de rádio noturno Coast to Coast e contou sua história ao apresentador Art Bell. Sua voz estava calma, carregada de excitação. O país ouviu. Em pouco tempo, chegaram cartas. Algumas pediam que parasse, avisando sobre perigo e irresponsabilidade. Outras encorajavam: continue. O chamado deu a Mike uma mistura corrosiva de atenção e pressão. Ele foi imprudente. Roubou 6 transformadores industriais para alimentar a máquina, um gesto que derrubou a energia em bairros inteiros do Missouri e o levou à cadeia por 60 dias. A prisão não apagou a obsessão, a tornou mais focalizada. Prometeu não usar mais peças roubadas, passou a garimpar transformadores em feiras e bazares, comprou uma câmera para documentar tudo. As cartas continuaram a chegar, uma mistura de apoio, ameaça e dinheiro sem remetente. Todas elas empurrando e puxando ao mesmo tempo. O experimento cresceu em escala e em perigo. Arcos mais suaves, ajustes milimétricos, parafusos e porcas foram submetidos a testes obsessivos. Animais pequenos foram usados em tentativas que terminaram em doenças misteriosas horas após atravessarem a linha fantasma. O rádio tornou-se palco de progresso e sobressalto. Estou quase lá. Só preciso de mais potência e um campo mais estável, disse ele, com uma voz que já não escondia atenção. Em 1996, a voz mudou. Seu retorno ao programa foi diferente, mais tensa, menos triunfal.
Ele falou de campos que pareciam ter vida própria, de coisas que apareciam e desapareciam como se não soubessem se deviam ficar. Prometeu uma atualização em março de 1997. O público esperou. As chamadas foram feitas. Mas, na noite do programa, a fila do estúdio foi recebida por uma caixa postal silenciosa. Mike não atendia. Não respondia às cartas. Não eram apenas as chamadas sem resposta que alarmavam. Amigos disseram que não o viam há semanas. A rotina do inventor havia sumido. Então veio o incêndio, fumaça, fios queimando, o chão marcado com um círculo estranhamente gravado no concreto. A garagem virou cinza. No relatório oficial apareceu sobrecarga elétrica. O mais inquietante, porém, foi a ausência total do corpo. Nenhum vestígio dele foi encontrado. Entre os destroços, apenas ferramentas deformadas e uma folha de papel ainda morna, com uma única frase trêmula: não é sobre o tempo. Em tinta preta, é sobre como você vê as coisas. A polícia o declarou desaparecido. A imprensa inventou apelidos: o homem da máquina do tempo que sumiu. E a história escapou ao controle do fato, entrando no território do folclore. Fóruns incipientes da internet rechearam-se de teorias. Alguns juravam que Mike havia conseguido, e havia sido projetado para longe no tempo. Outros diziam que ele voltará, mas para a década errada. O rumor encontrou uma peça esquecida da história. Um corpo achado em 1930 numa praia californiana. Um homem vestido de forma estranha que carregava um objeto metálico indecifrável. Seria um artifício forjado pelo acaso, ou a prova de um salto temporal. A narrativa ganhou vida própria. Documentários amadores, comparações de fotos, debates noturnos em que a razão se misturava com o medo. Em 2006, o fogo reacendeu outra fagulha. Um professor do Oregon recebeu diagramas intitulados Vortex Stabilization Frame Gen 3, supostamente enviados por alguém que se identificava como Mike Markham. O endereço IP levava a uma biblioteca pública no Havaí e esvaía. Era rastro ou brincadeira? Saltamos para 2022. Andrew e Melanie, um casal jovem que comprará uma casa de fazenda no interior de Ohio, encontraram, por acaso, uma caixa escondida no sótão. Gravado numa placa metálica: M. Mark Markham, não abrir até a hora certa. Dentro, havia diários embalados em plástico, placas de circuito corroídas e uma polaroid desbotada. A foto mostrava um homem jovem ao lado de uma estrutura circular de metais e fios. No verso, uma nota à caneta: 21 de junho de 2021. Funcionou, mas não do jeito que eu esperava. Havia também uma página onde estava anotado o endereço da própria fazenda, marcado como um ponto em que o campo magnético permanecia anormalmente estável. Coincidência? 2 semanas depois, o que parecia história virou visita inesperada. Uma ligação. Uma voz rouca dizendo: meu nome é Mike Markham. Em pessoa. Ele chegou à porta de Andrew e Melanie mais velho, seco, com olhos que guardavam noites em claro. Trouxe só uma pasta e algumas respostas. Contou que passará anos vivendo fora da rede, remontando a própria memória numa tentativa estranha de viver a mesma década 2 vezes e ver se a lembrança mudaria. Revelou a verdade inquietante. Ele não havia saltado pelo tempo de maneira convencional. A sua máquina, o circuito de realimentação magnética da escada de Jacó, não havia teletransportado o corpo, havia alterado o relógio interno dele. Seu tempo biológico desviara-se do fluxo dos outros. Eu não me movi, disse Mike, com a calma de quem já ouviu 1000 versões de si mesmo. Mas meu tempo e o do mundo ao redor se soltaram um do outro. Eu fiquei parado enquanto o resto avançou. Não fui encontrado porque eu não estava onde o tempo esperava que eu estivesse. Era uma explicação que soava tanto técnica quanto poética, e tão perigosa quanto a máquina que a gerou. O que parecia ser uma resposta trouxe mais perguntas. Como se reata o fio temporal de um homem parado? O que significava a folha de papel morta entre as chamas? E o objeto de 1930 na praia, produto de um encontro entre 2 tempos que se tocaram? Mike falava de memórias duplicadas, de momentos que se sobrepunham e de um campo que, quando perturbado, fazia o mundo oscilar. Disse que havia regressado não porque o tempo trouxe, mas porque, de alguma maneira, aprenderá a andar de volta. A cozinha dos novos proprietários virou sala de depoimentos e confissões.
Mike abriu a pasta e exibiu anotações, rascunhos e fotos. Havia mapas de curvas magnéticas, esboços de frames, e uma última linha que parecia responder ao enigma deixado no concreto da garagem. Não é sobre o tempo. É sobre como você o enxerga. Ele disse que sua máquina havia fraturado a percepção, não o tecido temporal em si. E que o mundo, por vezes, guarda fendas onde a visão de alguém pode atravessar. Quando a história passou novamente de sussurros a testemunho, os envolvidos entenderam que o mistério continuava. Mike havia retornado, não como um herói, nem como uma vítima, mas como um homem que carregava um segredo perigoso e uma lição simples. Brincar com as dobras da realidade altera algo mais que medidas físicas, altera a maneira como somos encontrados. E, agora, com ele em liberdade, com diários nas mãos e a caixa de ferramentas guardada no sótão, a pergunta que restava era mais afiada. Quem mais teria olhado através da fenda? E o que teria visto? Ele descreveu acordar no Oregon, em 1999, queimado, desorientado, sem lembrança de como foi parar ali. Contas bancárias apagadas, amigos que negavam conhecê-lo, familiares confusos. Mike dizia que quem ficava perto do protótipo sentia algo estranho. Segundos que sumiam, lampejos de déjà vu, a sensação inquietante de estar sempre um passo à frente, ou atrás, de si mesmo. O que calou todos foi outra descoberta. Cada teste apagava mais pedaços da sua memória. Não era apenas a ideia de viajar no tempo que aterrorizava. Era perceber que o tempo parecia esquecer de você antes mesmo que os seus entes queridos conseguissem. Ele mostrou uma página com nomes riscados, voluntários das primeiras experiências que, pouco a pouco, deixaram de lembrar dele e do que haviam vivido. A promessa de Mike foi direta, nunca mais refaria aquilo. De madrugada, ele partiu pela estrada de terra com uma mochila e um pendrive. Andrew e Melanie troncaram o sótão, arquivaram as plantas e passaram a evitar o assunto. A casa voltou a ser uma casa, mas o eco daquelas páginas continuou vivo, um aviso e um enigma. Fechamos aqui esta parte da história com o peso de uma verdade inquietante. Há mistérios que não apenas nos levam para longe, mas também nos arrancam de dentro. E enquanto alguns segredos ficam enterrados no pó dos baús, outros reaparecem como convites perigosos para continuar a buscar respostas. Se esta história mexeu consigo, não pare agora. Há outra que liga diretamente a este mistério e que pode mudar a forma como vê a própria memória. Inscreva-se, deixe o like e clique no vídeo ao lado. A continuação desta investigação já está à sua espera.